Sem perca de tempo, Santo é teu nome. eu Obrigado, Jesus. já vou me dirigir à palavra do Criador. E antes, rapidamente, agradecer ao pastor, a todo o corpo da igreja, mais Aleluia. essa oportunidade, esse privilégio de poder estar em comunhão mais uma vez com a igreja de Aleluia. Cristo, que somos nós, a igreja viva. Eu queria pedir para vocês, pode sentar, Marcos, perdão. Pode sentar, Marcos. Abra as Escrituras do Evangelho de João. O tema dessa, se eu não me engano, é uma campanha que o irmão Brás nos convidou, e o tema de hoje foi passado, determinado, sobre libertação. É um tema importantíssimo, muito importante para a sua vida aqui, nessa terra, a sua breve vida e o seu porvir, a sua vida eterna, a minha vida eterna com o Salvador. Antes da gente entrar na palavra em si, que é João capítulo 9, vamos primeiro em João capítulo 13. A gente vai passear um pouquinho pelas Escrituras para entrar com mais ênfase no capítulo 9 do Evangelho de João. Então, João capítulo 13, versículo 34 e 35, como é de costume, eu bato nessa tecla sempre. Evangelho de João capítulo 13, versículo 34 e 35. A nossa esperança, amados, igreja viva, a nossa esperança é a vinda de nosso Senhor e Salvador, para que haja de fato a redenção do nosso corpo corruptível por aquilo que é incorruptível, aquilo que é eterno. Essa é a nossa principal esperança, a vinda de nosso Adonai, de nosso Senhor. Mas enquanto Ele não vem, enquanto Ele não se manifesta em glória e poder com todos os seus anjos do céu, qual que é a minha e a sua função? A ordem, a sua e a minha obrigação, no bom sentido, claro. O que foi determinado enquanto em vida, até que o Senhor venha, o que foi determinado para que eu e você faça uns com os outros. A ordem é somente frequentar a denominação? Aleluia, Jesus. Não. Glória a Deus. A ordem é somente vir aqui e louvar? Não. A ordem é somente vir aqui e orar e glorificar ao Altíssimo? Não. A ordem é bem clara do Senhor e Salvador, Jesus. A ordem é bem clara enquanto em vida. Aceitei a sua obra redentora, aceitei Ele como Senhor, a ordem então é clara. Versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então basta somente eu me filiar a uma religião evangélica e frequentar todos os dias do culto e sentar aqui, cantar e ir para minha casa? Basta isso? Não. Aleluia, Jesus. Basta eu simplesmente concorrer a um cargo eclesiástico, a um cargo de uma igreja, de uma denominação, e atingir altos patamares, ter a minha carteirinha, o meu anel, ser reconhecido socialmente no meio do Evangelho? Basta isso?
Perdoe-me. Perdoe-me. Mas diante da palavra isso é inútil. Para a sua salvação, isso é inútil. Se não vos amardes uns aos outros, se eu e você não cuidar dos meus irmãos aqui, vir até aqui, que é o local consagrado, para ter comunhão uns pelos outros, se eu não fizer isso, para que eu aceitei então a obra redentora? Para que eu aceitei a Jesus? Para me libertar do quê? E para quê? Visto que o tema é libertação. Para que eu venho aqui sempre, canto e oro e louvo e dou glórias a Deus? Para quê? Não porque eu tenho que fazer porque é uma religião. Não. Então já começa por aí. Jesus veio para te libertar de religião, religiosidade. Foi por isso que ele se manifestou. Foi por isso que ele desceu e veio para fazer o que era para eu fazer em você e nós não fizemos e não fazemos. Então ele teve que descer, se humilhar e mostrar como é que faz. É assim que ama, é assim que ama, é assim que cuida do próximo, é assim que você vai fazer com o seu próximo. Eu não desci para me exaltar, pelo contrário, eu desci para me humilhar e mostrar para você como que ama o próximo, como que cuida do próximo. Foi para isso que eu desci. Eu não desci para instituir religiosidade. Eu não desci para instituir dogmas e liturgias e práticas rotineiras, ficar fazendo, achando que isso vai dar salvação. Não. Eu desci para mostrar para você que você tem que cuidar do seu irmão, da sua irmã, do corpo. É para isso que você se reúne em nome de Jesus como igreja. Para quê? Para um ter comunhão com o outro. E aí eu sento com o amado e converso com o amado. Você está bem? Estou bem. Você está precisando de alguma coisa? Não, hoje eu não estou mais, porque você supriu minha necessidade lá atrás. Lembra? É verdade. Mas agora sou eu que estou precisando, amado. Amado, pode me ajudar? Isso é igreja. E a religiosidade, a religião não ensina isso. Ensina práticas rotineiras que você tem que fazer, porque você é obrigado a fazer, e não tem nem nexo, você não sabe nem por que você está fazendo. Não, ele desceu para corrigir esse erro que às vezes eu e você cometemos. Aleluia, Jesus. E a palavra dele está aí para continuar corrigindo esse erro que eu e você cometemos, sim. A palavra está aqui. Glórias ao Pai pela palavra dele, que ainda está aqui e podemos consultar e nos corrigir, se colocar debaixo da vara e do cajado e corrigir nossa conduta diante da igreja. Mais uma vez eu vou repetir, não adianta eu dizer que eu amo a Deus, que eu louvo a Deus, que eu creio, que eu o conheço e eu não cuido do meu irmão que está aqui. Aleluia. Isso é ser igreja? Não, isso é ser mentiroso, religioso mentiroso. Você está enganando a si próprio. Eu estou me enganando. Eu me enganando? Você acha que eu estou enganando o Criador? Aleluia. Então, se eu não cuidar do meu irmão, se eu não me libertar da religiosidade, de práticas inúteis, se eu não me libertar disso e começar a cuidar do meu irmão, a tua salvação está em jogo. Porque mentiroso não entra no reino. Fariseu, religioso, não entra no reino. Voltando, mais uma vez só para frisar, um novo mandamento vos dou. Essa é a ordem, guardem, essa é a ordem. Não adianta ler a Bíblia inteira, conhecer de ponta a ponta e não praticar isso. Você vai virar um crente teólogo. E de crente teólogo, o mundo está cheio. Os que praticam amor para com o próximo, poucos, raríssimos, são esses. Não é à toa que o querido deu o exemplo aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego. De todo o povo de Israel, de todo o povo de Israel cativo em Babilônia, só 3 que não se dobraram. O restante adorou a imagem. E são esses mesmos poucos que praticam amor para com o próximo. E a maioria é crente religioso.
uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que eu e você somos discípulos de Jesus e não somos religiosos crentes. Somos discípulos de Jesus porque praticamos as mesmas obras que Ele pratica. Não somos religiosos. Não é então? Aleluia. Essa é a base para que possamos ser libertos da religiosidade que mata a pessoa e os demais em volta. Abre em João capítulo 8, rapidamente, volta lá, agora a gente vai dar uma passeada rapidinho. João capítulo 8, versículo 31 e 37. João capítulo 8, versículo 31 e 37. Tem como tema libertação, liberdade. Que liberdade é essa? Que libertação é essa? João 8, 31 e 37. Amém? Aleluia, Jesus. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, que confiaram nele, né? Que creram nele, né? Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E, presta atenção agora, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entenda o seguinte, querido: Grande Deus. Aleluia, Jesus. religiosidade não liberta ninguém de nada. Vir para a denominação evangélica não liberta ninguém de nada. Orar, cantar, não liberta ninguém de nada. É a Escritura que está dizendo. Aleluia, Jesus. Se, olha a condição que o Senhor está dando, aquele que eu e você chamamos de Senhor, se é que Ele é Senhor da nossa vida mesmo, né? Então disse Jesus aos judeus: se permanecer, é permanecer na palavra, buscar saber o que Ele disse, aprender com Ele, o que o Senhor quer dizer. Eu estou aqui, eu quero aprender. Aleluia. Qual é a tua palavra? Se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então existe, infelizmente, amados, a grande diferença entre crente e discípulo. E isso o Brasil está cheio de crente e poucos discípulos. Essa é a nossa realidade. É a minha realidade, porque eu também sou brasileiro. E conhecereis quem? A igreja A, B ou C? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, O pastor A, B ou C? Não. O cantor A, B ou C? Conhecereis o cantor? Não. Aleluia, Jesus. Conhecereis o teólogo, o bacharel? Não. Conhecereis a verdade. Deus está por. E a verdade, de fato, vos libertará do quê? O que é contrário à verdade, gente? O que não é verdade é mentira. Então Jesus veio para te libertar, sabe do quê? Da mentira. Do engano que paira ao nosso redor. Ah, mas Jesus não veio libertar de demônio, de cegueira, do manco, do coxo. Não. Isso somente são sinais que confirmaram que Ele era e é o Salvador, o Messias tão esperado. Aleluia. São milagres que, se você crer e confiar, acontecerão. Sinais. Agora, libertação, queridos, é a libertação da mentira que rodeia o nosso mundo e engana a muitos. Aleluia. Esse é o maior perigo, a mentira e o engano. Por isso que Ele desceu, porque Ele é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecendo Ele, você é liberto da mentira religiosa que imperava, reinava naquela época pelos fariseus, saduceus e líderes religiosos. Continuando, eles responderam: somos descendência de Abraão. Os judeus dizendo: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Está dizendo que a gente vai ser liberto?
liberto, não sou escravo de ninguém, eu sou descendência de Abraão, e bate no peito. Aleluia. Eu sou crente evangélico, há 150 anos, dizendo que eu sou escravo. Eu frequento a denominação há 300 anos, confiando em si próprio, como os judeus aqui fizeram. Eu sou descendência de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou isso. Em verdade, eu vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Agora me responde, Abraão era perfeito? Abraão nunca pecou, né? Abraão nunca errou, né? Se você tem dúvida ou curiosidade, lê lá em Gênesis a história de Abraão. Nossa, pai de Abraão errou, e errou feio. Abraão errou feio. Jesus confirmou. Aleluia, Jesus. Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então vocês são filhos de pecador. Vocês são pecadores. Eu, você, todos nós. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Presta atenção de novo. Assim sendo, se o filho vos libertar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu já acabei de dar a dica agora, queridos. Acabei de entregar a dica. Em quem você vai buscar a sua libertação? Na denominação evangélica? No cantor que canta bonito? No baterista? No pastorado no teólogo? No pregador? Em quem você vai buscar a sua libertação? Da mentira e engano? Do filho. Imagina você buscar em quem? Eu sou escravo do pecado. Você é escravo do pecado. Enquanto vive nesse corpo, você é escravo do pecado. Grande Deus. Obrigado, Jesus. Você não faz o que quer, mas faz o que não quer. Paulo diz isso. Confie no Filho, busque nele a sua libertação. Ele é o teu Salvador, ele é o teu guia, ele é o teu descanso, o teu repouso, a tua alegria, a tua fortaleza, como disse. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus, a pessoa, não a instituição religiosa, é a pessoa. Você está aqui por causa dele, para ter comunhão com a igreja em nome de Aleluia, Jesus. glória a Deus. Isso. Então, assim sendo o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então quer dizer que existe uma liberdade mentirosa e falsa, porque se verdadeiramente sereis livres, então existe uma liberdade aqui. Uma falsa liberdade que engana, que, sabe, passa a mão, né, que vai enganando, vai enganando. Existe uma falsa liberdade. Tome cuidado, tome muito cuidado com isso, porque fica em jogo a tua salvação, e você de fato não é liberto, e eu de fato não sou liberto, porque eu estou numa falsa liberdade. Eu não sou verdadeiramente livre, porque o Filho não me libertou. Quem tem que libertar é o Filho. Não a religião, não a minha frequência, não o meu cantar bonito, meu pregar bonito, minha roupa, não, meu Filho. Aleluia. E se humilhar diante dele, Graças reconhecer isso, a Deus. essa condição Obrigado. de escravo. Eu sou escravo, preciso ser liberto e buscar. Pula lá para João 17, rapidamente. Vou passear de novo. Evangelho de João Graças a Deus. 17. Obrigado. Vou correr um pouquinho aqui, te ganhar tempo. João 17, do 14 ao 17. Então, Aleluia, Jesus. fica Glória a claro Deus. que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você ainda ou eu não tem essa libertação, não recebeu, busque Graças a Deus. nele. Se até hoje eu busquei somente frequentar a denominação evangélica, então eu tenho que assumir que eu estou errado. Eu ainda não conheço meu Salvador. Eu ainda não quis ter um compromisso com Ele. Eu ainda não dirigi a minha atenção a Ele. Eu só dirigi a minha atenção a coisas materiais aqui, ó, físicas. Ou seja, glória humana, honra humana, isso tudo aqui passa, isso aqui tudo fica. Então eu reconheço a minha condição de buscar. Viro toda a minha atenção a Ele. E começo a obedecer as palavras dele. Ou seja, que vos abençoe uns aos outros, assim como eu vos amei. Continuando, João 17, 14 e 17. Versículo 14 e 17, né? Capítulo 17. Eu vou ler. Jesus dizendo, orando ao Pai, dizendo ao Pai, né?
eu lhes tenho transmitido, Pai, eu lhes tenho transmitido aos discípulos, né? Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Mundo, amados, preste atenção. Aleluia, Jesus. Tome muito cuidado antes de apontar o dedo para qualquer pessoa, ser humano que esteja lá fora. Tome muito cuidado. Ah, não, mas ele é indecente, faz isso, faz tudo errado, isso e aquilo, que não sei o que, é o pior dos piores. Mas o seu Jesus morreu por ele também. O meu Jesus, que eu chamo de Senhor, morreu por ele também. E ele futuramente, em breve, pode vir a ser templo do Espírito Santo, mesmo fazendo tudo que ele faz ou tudo que ele fez. Cuidado, mundo não é os que estão lá fora, como às vezes erradamente nós apontamos o dedo, né? Porque somos perfeitos, né? Somos crentes evangélicos, né? E o restante de presta, não é isso? Aleluia. Cuidado, ele pode vir a ser templo do Espírito Santo, mediante a graça que foi derramada para mim e para você e para ele também. Ele pode vir a ser templo. Mundo, queridos, adicione uma palavrinha na frente aí, ó. Mundo religioso, religiosidade. Sabe quem é que odiava Jesus Cristo naquela época? Sabe quem é que odiava os discípulos naquela época? Se você não sabe, tem dúvida, leia as Escrituras. Quem foi que mandou matar Jesus? Foi Roma? Não. Foi o Império Romano? Foi César? Pôncio Pilatos? Herodes que mandou matar? Não. Foram os próprios líderes religiosos da época, judeus. Então quem odiava os discípulos? Quem odiava Jesus? Os líderes religiosos, que não queriam perder a fama e o status e a posição, e estavam perdendo para Jesus, porque Jesus veio demonstrar o amor verdadeiro, e o povo começou a seguir Jesus, enquanto que os líderes religiosos não faziam nada, só queriam fama, nome, posição social, status, poder, só. Jesus veio para desmascarar a mentira e mostrar para todo mundo, olha o que é religiosidade. Tanto que ele chegou ao ponto de falar: façam o que eles mandam, mas não façam o que eles fazem. Porque de tudo que eles mandam, eles não fazem nenhum terço. São péssimos exemplos. E aí eles passaram a odiar, porque ele denunciou o pecado naqueles que deveriam ensinar, abençoar, ajudar, socorrer aqueles que tinham condições, que eram grandes, tinham posses, tinham autoridade de Deus e não fizeram. Ele teve que descer para mostrar como é que faz. Isso é vergonhoso para quem se chama amigo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigado. 14, 17. 15 agora, né? Não oro para que os tire do mundo. Não, vamos sair, porque aqui ninguém é perfeito. Todo mundo aqui é escravo do pecado. Ninguém é perfeito. Nós estamos caminhando juntos até a vida gloriosa de nosso Senhor. Mas vamos junto. Eu erro aqui, você erra ali, a gente acerta tudo. E vai crescendo junto, mas junto, não é isolado. Ou crente individualista, né? É junto. Não oro para que os tire do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo. 16. Como também eu não sou. Agora 17. Presta atenção. Presta atenção. Santifica-os, Pai, pela tua verdade. Ou seja, separa eles, consagra, né? Deixa eles já preparadinhos, separadinhos, assim, consagrado, não é separar um do outro. Não é me separar de você ou separar você de mim assim. Aí começa assim um monte de divisão que tem por aí, principalmente no nosso lindo país Brasil. O que tem de divisão evangélica cristã não está escrito no gibi. É igreja A, igreja B, igreja C, sendo que Jesus morreu por um povo só, uma nação só, um rebanho só, um só pastor, um rebanho. Não 300 rebanhos, 500 mil pastores. É um pastor e um rebanho.
em João 10, eu sou o bom pastor, e pelas minhas ovelhas eu dou a minha vida. E o que de fato aconteceu? Glórias ao Pai por isso, somos parte desse rebanho, todos nós aqui, somos parte desse único rebanho de hoje. Aleluia. 14 e 17, então finalizando. Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, voltando, e conhecereis a verdade, e a verdade vos. Quem que é a verdade? É a palavra. Aleluia, Jesus. Grande Deus. E quem que é a palavra? O verbo vivo. Não tem para onde correr a nós. É Ele, somente Ele, acima de tudo e de todos. É Ele, glórias a Ele. Não a religião, a B ou C, não a instituição. Glórias a Jesus que se entregou na cruz por nós e que ressuscitou ao terceiro dia. Glórias ao Pai, ainda mais por isso, porque se Ele não tivesse ressuscitado, seria vão o seu tempo aqui, ó. Seria inútil se Ele tivesse mortificado lá. Agora o Pai ressuscitou. Aleluia. Ele é a primícia. E como Ele ressuscitou, você pode ter certeza, eu posso ter certeza, quando você falecer, você vai ressuscitar. Eu tenho certeza disso, certeza absoluta. Essa é a nossa esperança. Mas enquanto Ele não vem, enquanto nós não falecemos, continuamos amando uns aos outros, assim como Ele amou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus não era religioso, Jesus era prático, objetivo. Quem precisa fazer, vamos fazer. Quem está padecendo, vamos ajudar. Quem está morrendo, vamos socorrer. Assim. Isso é igreja, não é religião. Continuando, João 14. Para encerrar, volta um pouquinho, a gente está passando no Evangelho de João. João 14, 1, 6. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. João 14, 1, 6. Eu vou ler, para ganhar tempo. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Não permita que o seu coração fique extremamente preocupado. Credes, confie em Deus. Crede também em mim. Jesus falando. Na casa de meu pai há muitos aposentos, ou muitas moradas, né? Se não fosse assim, eu teria dito vós, se não tivesse. Mas tem muitos lá na casa de meu pai, há muitas moradas. Portanto, vou para preparar-vos lugar. Eu vou. Aleluia. E quando eu me for e vos tiver preparado o lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejai vós também. Olha a promessa para você, meu querido. Ele foi, estava preparando. O dia que ele voltar, ele vai levar você. Ele vai levar todos juntos. Para que onde ele estiver, onde ele está agora, nesse exato momento, estarão eu e você. Aleluia. Se assim Ele nos conservar em fé, em perseverança, em amor e em justiça, principalmente. Não adianta só ficar dobrando o joelhinho, orando, glória a Deus, e não faz nada pelo seu irmão. Senão a gente vai incorrer ou vai cair naquela passagem do rei. Tive fome, tive sede, tive nu e não me ajudaste. A igreja é isso, é composto de pessoas, não de individualistas. Graças a Deus. Obrigado. E aí, continuando, onde paramos aqui, no 1, 14 do 1. Oh, Deus. 4. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Preste atenção. Vós sabeis aonde eu vou e conheceis o caminho que conduza para onde eu vou. Então conhece duas coisas, o destino e o caminho. Indagou-lhes Tomé. Tomé perguntou, né? Senhor, não sabemos para onde vais e como poderemos conhecer o caminho? Eu não sei nem para onde, eu não sei o teu destino. Como é que eu vou saber então o caminho que leva ao destino que eu não sei? Ué, você tem que falar para mim, você vai, eu vou tentar ver o caminho assim, que me leva até lá. Assegurou-lhes Jesus. Eu, preste atenção, irmãos. Aleluia. Eu sou o caminho. O caminho que você vai trilhar durante a sua vida, depois que você aceitou publicamente o Salvador, aceitou a sua obra, manifestou a sua fé para todo mundo ver, né? Os anjos, para todo mundo aqui, para todo mundo ver.
vontades, suas determinações. Parou, brecou, agora o caminho é Jesus. Ou não é? Se não é, perdoe-nos lá, mas eu vou fechar as escrituras, então a gente encerra por aqui. Aleluia. Mas Jesus tem que ser o meu e o seu caminho. Então procure, se interesse, conheça o Salvador, as suas palavras, as suas práticas, e saiba que caminho é esse que eu devo trilhar. Eu vou te dar uma dica. Obrigado, Jesus. Acabei de ler João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou. Vou te dar uma dica. Aleluia, Jesus. Esse é o perfeito e excelente caminho, o caminho do amor, uns para com os outros. Eu sou o caminho, a verdade que vai te libertar da mentira, da religiosidade. E eu sou o quê? Para encerrar, a vida. Aleluia, Jesus. Você acha que depois, ou eu acho que depois que eu aceito, a minha vida vai ser fantástica? Vai ser maravilhosa? Aleluia, Jesus. Ai, Deus. Não, sofrimento, isso não é vida isso não é coisa de crente, não. Sofrer, não. Padecer aflições e sofrimentos em prol do seu irmão, ou seja, o que você tem, você divide com ele. Se ele está com dificuldade, você vai lá auxiliar ele auxilia o outro vai crescendo junto, e um vai ajudando e passando pelas aflições juntos, pelas dificuldades juntos, pelas alegrias também juntos, pelas tristezas juntos. Você acha que é mil maravilhas? Você acha que só a igreja primitiva é que teve que sofrer, os apóstolos tiveram que sofrer, os discípulos tiveram que sofrer, serem decapitados, mortos, queimados, só eles. Aleluia. E eu não, porque eu sou filho de Deus. Ah, tá. O que eu tenho de melhor que eles? Eu e você, perante estes que entregaram a vida em prol dos irmãos, eu e você somos o mais, ou um dos mais, os menores de todos, assim como Paulo se colocou. Eu, de todos os apóstolos, Aleluia. eu sou o menor, Glória a Deus. o que menos merece, o mais desprezível, e foi o que mais levou o evangelho para o planeta. Mas é o menor. Então, só concluindo, você não aceita Jesus para ser rico e milionário. Nada contra conquistar, porque eu também conquisto, eu trabalho para isso, né? Para sustentar minha família e conquistar. Mas você não aceitou Jesus para ser rico e milionário e para ser bem sucedido na vida, não. Mude o seu conceito religioso. Mude. Você aceitou a fé para amar o seu irmão. Então, quando você vier para cá, sai da sua casa, se perfumar, todo bonitinho, já sai com um objetivo. Ah, mas eu vou lá falar com Deus, eu vou lá ouvir Deus. Não, você não vai falar com Deus, você não vai ouvir a Deus. Você vai falar com o seu irmão, e você vai ouvir o seu irmão. Porque me responda. O Espírito do Criador, o Espírito da verdade, ele habita lá? Ou ele habita em você? Segundo as Escrituras, ela diz: não sabeis que vós sois templo, morada do Espírito Santo? Aleluia. Ele habita em cada um que aqui está, o Espírito do Criador. Ele habita. Então, se você quer conversar com o Criador, nada mais correto e lógico que eu conversar com você. Se você é morada do Espírito Santo, o Criador está em você. Ele selou você, ele faz de você morada do Altíssimo. Por quê? Porque, segundo as Escrituras, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. O Altíssimo não habita em prédio, em casa, em templo, em castelo, em palácios. Não. Ele habita naquele irmão mais aflito que está padecendo necessidade e ninguém faz nada. Aleluia. Aí quando eu falo ninguém, é a igreja, tá? Que se diz igreja. O Criador Altíssimo habita nele. E está esperando, aguardando algum crente tomar decisão e tomar vergonha na cara e realmente ser igreja e lá arregaçar as mangas e
colocar a palavra de Deus em prática agora, eu vou lá. Eu vou colocar a palavra de Deus em prática na minha vida, eu vou lá. Eu vou amar Ele, eu vou cuidar dele, dela, quem for. Aleluia. Olha a grande diferença. Obrigado, Jesus. Tenha esse objetivo quando você sai da sua casa. Eu vou lá para ter comunhão com os meus irmãos. E não simplesmente sentar. Orei a Deus, glorifiquei, cantei. Paz, amor, tchau. Que isso? Isso não é igreja, irmãos. E lá em cima, a coisa é bem diferente. Lá em cima, a coisa no reino dele, a coisa é bem diferente. É muito. Por isso que ele desceu de lá para vir aqui e mostrar como é que é lá em cima. Lá em cima, um ama o outro, um cuida do outro, um se preocupa pelo outro. Então ele desceu de lá em cima para dar exemplo para a igreja que é dele, que ele comprou com o sangue dele. Ele desceu para mostrar como é que se faz. A minha igreja não é rotina religião. Se liberta disso. Aleluia. A verdade está te mostrando isso. A minha igreja é uma composição de organismos vivos, de pessoas que agem, que choram, que clamam, que sofrem, que sorriem, que se alegram, mas que sofrem, que batalham juntos. Essa é a minha igreja. E se tiver que padecer e falecer, vão morrer juntos. E se tiver que ser lançado na fornalha de fogo 7 vezes, vão ser lançados juntos e vão morrer juntos. Os 3 lá eram um exemplo de igreja. O restante, da nação toda de Israel, era religioso. Não confiava no Deus que falava. E muito menos conhecia o Deus que falava. Só falava, mas não conhecia. Esses 3 conheciam o quê? A palavra do Criador. Ah, mas eles também não conheciam pessoalmente. Mas quem que é a palavra? Obrigado, Jesus. Quem é a palavra? Quem é o verbo vivo? Quem que é a verdade? Pois bem, eu não conheço ele pessoalmente. Aleluia, Mas Jesus. eu confio. Grande Deus. Eu não vou me ajoelhar. Se quiser lançar, eu não vou me ajoelhar. Graças. Eu morro, mas eu não desobedeço. Obrigado. Eu confio. Santo Isso é seu nome, igreja. Jesus. E os 3 juntos. Ninguém saiu. Os 3 juntos, vamos lá. Isso é igreja. Grande Deus. Deus. Obrigado. E agora, para a gente encerrar mesmo, João 9, agora somente acompanhe. Aleluia, Para a Jesus. gente encerrar todo esse processo de libertação da mentira, indo para a verdade agora. Essa é a verdadeira libertação. Verdadeira libertação. Aleluia, Jesus. João capítulo 9. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, ou mestre, né? Quer dizer, mestre, quem pecou? Quem errou? Esse homem ou seus pais? Para que nascesse cego? Jesus lhe respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Nem ele, nem seus pais. Mas, essa cegueira, né? Foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele neste exato momento, agora. Vai acontecer agora. Vai acontecer agora. Foi preparado um cego desde a nascença. Foi colocado cegueira nele. Você não vai enxergar. Desde a sua nascença. Até agora você não vai enxergar a luz. O sol você não vai enxergar nada. Até esse exato momento. Para dar uma lição aos religiosos. Eu, 4, devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. 6. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então, imagina a situação, meus queridos. Para a realização de um milagre ali, não precisou dar 3 pulinhos, fazer um ritual, vai estar tantos dias. Grande Deus. Aleluia. Olha como o nosso Senhor e Salvador trabalha na simplicidade. Estava diante de uma situação em que foi preparado. O que eu tenho aqui? Nada. Então eu vou pegar barro, eu vou cuspir. É o que eu tenho aqui. Aleluia, Jesus. Porque o que importa é confiar, é crer. Isso sim. Não importa o que eu dou, o que eu faço, o que eu aconteço. É a fé.
deste grande ensinamento e libertação. Preste atenção, porque essa passagem é conhecida como a cura do cego. Não, queridos, o que está escondido aqui é muito mais que isso. Está escondido. Se você não descobriu, você vai descobrir agora, então. Portanto, os vizinhos e aqueles que conheciam como cego diziam: não é este homem que costuma ficar sentado mendigando? Além de ser cego, era mendigo. Alguns afirmavam: é ele mesmo. Outros comentavam: apenas se parece com ele. Ele mesmo, entretanto, o próprio cego, assegurou-lhes: sou eu, homem, sou eu, cego. É eu não enxergava, sou eu mesmo. Por esse motivo, indagaram-lhe: como te foram abertos os olhos? Como? Quem foi que te... Como é que foi feito isso? Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse: vai lá no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei e recebi a visão. Visão física. Visão física. Preste atenção no que está escondido. Eu te suplico, preste atenção. O que ele recebeu foi visão física. Ele foi liberto de alguma coisa? Não. Não foi liberto de nada. Por quê? Porque quando Jesus fez, ele ainda era cego. Então ele não viu quem era Jesus. Então, conhecia. Eu só sabia o nome. Não Jesus. Ele veio, eu ouvi falando, ele passou no meu olho, eu fiquei meio assim. Aí ele mandou eu levantar e vai lavar. Mas ele só voltou a ver. Só isso. Poxa, mas não só isso. Se você não é cego desde nascença, você vai entender. Aleluia. Isso foi simples. Diante do que vai ser revelado agora. Grande Deus. Obrigado. Em seguida lhe perguntaram: onde está ele, esse Jesus, Ao que ele respondeu: não sei, não vou saber. Eu era cego. Quando ele fez isso, eu era cego. Eu chegava, não vou saber quando ele falou. Não sei, só ouvi isso. Não sei acreditar. Aí, 13, perdão. Então levaram o homem cego, que fora cego, à presença dos fariseus, dos líderes religiosos da época, que tinha autoridade para fazer e não fazia. E era sábado quando Jesus fez aquela mistura de barro e abriu os olhos do homem cego. Olha a religiosidade entrando, Então os fariseus também me inquiriram como receber a visão. Me perguntaram: como é que você recebeu a visão? E o homem tornou a explicar: ele aplicou barro aos meus olhos, lavei e vejo. Por esse motivo, alguns dos fariseus alegavam: esse homem não é de Deus. Jesus, no caso, Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros murmuravam: como pode um homem sendo pecador realizar milagres como esse? Então teve uma contenda, E novamente houve divisão entre os fariseus, líderes religiosos. Aleluia, Jesus. Esse homem aí, isso daí não é de Deus, não. Acabou de ver que beneficiou o rapaz lá, tirou a cegueira, fez um bom ato para comer. Não é de Deus, não. Não é de Deus porque não fui eu que fiz. Porque se tivesse sido eu, teria sido de Deus. Olha aí. Olha o controle religioso. Olha o engano. Colocando todo mundo ali, controlando todo mundo. Eles sabiam que esse cego era cego desde nascença. Todos os líderes sabiam. Por que não fizeram nada? Não tinham autoridade do Criador? Não eram filhos de Abraão, da promessa? Aleluia, Jesus. Não serviam lá no templo todo dia? Por que não fizeram? E além desse cego, ainda tinha muitos outros cegos. Não é só esse, não. Por que não fizeram nada? Porque eram religiosos. E religiosidade vai levar muitos para o inferno, junto com esses fariseus, que se julgam santos e são podres por dentro. Que a igreja não seja assim. Que a igreja seja transparente entre os amados. Amém. Aleluia. Principalmente transparente diante do Espírito da verdade que sonda o meu e o seu coração. Aí não tem como correr. Dele não tem como correr. Eu posso te enganar e você pode me enganar. Mas o Espírito da verdade não. Grande Deus. E aí, concluindo, uma vez mais perguntaram ao homem que fora cego: o que dizes tu a respeito dele, desse Jesus aí? Pelo fato de que abriu os olhos. O homem respondeu: ele é um profeta. Ele é um profeta? Por quê? Você acredita na ciência, agora eu estou vendo. Ele é um profeta, é enviado de Deus. Contudo, os judeus não acreditaram que ele fosse cego e havia recebido a visão, até que fosse chamado os pais do cego.
Chama os pais aqui para saber se ele realmente era cego. Olha isso. Somente eu controlo. Eu sou líder, eu controlo, eu mando. Aleluia. Se não for eu, nada acontece. Olha a religiosidade. Então o interrogaram: esse é vosso filho, a qual vós dizeis que nasceu cego? Como então ele pode ver agora? Explica isso. E começou a pôr medo nas pessoas. Aleluia. Pressionar. Responde. Que história é essa? Que conversa é essa? Estão dizendo que ele era cego e nascesse, agora está vendo? Olha a situação. Os pais responderam com medo, né? Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos o significado dele estar vendo agora, eu não sei. E também não sabemos quem abriu os olhos dele. Perguntai a ele. Já tem idade? Ele falará de si mesmo. Olha o medo que a religião impõe às pessoas, porque eu tenho autoridade, eu mando. Peraí. Aleluia. Volta lá. Pergunta a ele mesmo, ele já tem idade, pergunta para ele. Seus pais responderam dessa maneira, 22, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam acordado que se alguém confessasse que Jesus é o Messias, seria expulso da sinagoga. Olha o interessante. Olha o interessante. Então você decide agora, ou você aceita Jesus, ou você aceita a religião. Ou você aceita Jesus, ou você aceita o templo, a sinagoga, os costumes, os ritos. Ah não, mas aí era judeu. Ah, mas não tem nenhuma semelhança com os nossos dias hoje? Não, né? Nenhuma, né? Se a gente não vigiar, a gente acaba ficando sentado. Obrigado, Jesus. Aleluia. Então todos acordaram que se alguém confessasse que Jesus é o Messias, seria expulso da sinagoga ou da religião. Aleluia. Toma cuidado com a religião, toma muito cuidado. Religião não salva, religião não liberta, religião não purifica, religião não santifica. É Jesus quem realiza tudo isso. Foi por isso que seus pais disseram, perguntar a ele, já tem idade, né? Então, por causa do medo, né, de ser expulso da sinagoga. Então eles chamaram de novo o homem que fora cego e lhe ordenaram: dá glória a Deus, pois nós sabemos que esse homem é pecador, esse Jesus. Dá você glória a Deus. Aquele lá é pecador. Ao que ele retorquiu: se ele é um pecador, se Jesus é um pecador, eu não sei. Todavia uma verdade eu sei. Eu era cego, agora eu vejo. Aleluia. Coisa que vocês não fizeram a vida inteira, ele fez. Um nazareno desprezado, chamado Jesus, veio e fez o que vocês, líderes, saduceus, sacerdotes, tudo aí, vocês não fizeram. Aleluia, Jesus. Santo. Ao que ele retornou, esse aqui já é 25, 26, e novamente lhe indagaram: o que ele te fez? Mais uma vez, perguntaram: como abriu os teus olhos? Explica pra gente, como é que. A gente está curioso, como é que ele abriu o seu olho? A gente quer saber também. Como é que faz isso? Como é que abre o olho de um cego de nascença? O homem lhe respondeu: eu já disse, mas vós não credes, não confia, não aceita. Eu já disse. Por que desejais ouvir tudo de novo? Por quê? Acaso também quereis vós tornar-vos discípulos dele? Aí mexeu na ferida. Eu já expliquei várias vezes. Estou me perguntando de novo: vocês querem se tornar discípulos? Vocês gostaram de Jesus? Vamos lá, eu apresento Jesus para vocês. Aí vamos todo mundo se tornar discípulo de Jesus. Vamos lá. Vocês estão perguntando tanto, vocês estão interessados nele. Por isso o insultaram. Olha o que os líderes fizeram. O insultaram e disseram: tu sim és um discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sou religioso, sou líder, sou há tantos anos de não sei o que, discípulo de Moisés. Religião. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse sujeito, nem sabemos de onde vem esse Jesus. O homem questionou: ora, isso é surpreendente. Vós não sabeis de onde ele vem, e mesmo assim abriu os meus olhos. É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus, e a todo que faz a sua vontade, a esse Deus atende. Desde o início
começo do mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Jamais se ouviu isso. Desde o começo do mundo, início do mundo. Se esse homem não viesse de Deus, esse Jesus, não poderia fazer obra alguma. Então concluir: tu que nasceste repleto de pecados, pretende nos ensinar? Aleluia. Interessante. Não, eu sou líder. Você não me ensina nada. Eu sou líder, eu já sei de tudo. Eu conheço toda a verdade. Eu tenho 300 anos de evangelho. Eu já conheço tudo. Ah, conhece tudo. Aleluia, Jesus. Vamos saber disso. Aqui, ó. Glória a Deus. O cego evangelizou, deu testemunho de vida para os líderes. E os líderes viram: você, cheio de pecado, quer me ensinar? Eu que sou líder, fariseu religioso, sacerdote. Aleluia. Jesus ouviu que o haviam expulsado. Note, o cego foi expulso da sinagoga. Aleluia. O cego foi expulso da religião. O cego não fazia parte mais da religião. O cego não fazia mais parte do clubinho dos sacerdotes religiosos. Note isso, porque ele conheceu a verdade. E a verdade mostrou a mentira que há na religião. Note isso. Jesus ouviu que havia expulsado. E quando encontrou o cego, lhe disse: acreditas tu no Filho de Deus? Olha que interessante, o cego agora estava vendo. E encontrou com Jesus, mas ele não sabia que era Jesus. Aleluia. E Jesus perguntou para o cego: presta atenção, acreditas tu no Filho de Deus? Você crê? Ele poderia ter perguntado: acreditas tu nos fariseus, na religiosidade, nos líderes? Não, ele falou: você acredita no Filho de Deus? No Filho, segundo as promessas, segundo os profetas? Você acredita no Filho? O homem respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? Me apresente para que eu possa nele crer e confiar nele. Nunca mais confiar nessa religiosidade que não faz nada. Me apresente o Filho. E Jesus lhe assegurou: essa é para mim e para você agora. Jesus lhe assegurou: tu o estás vendo, é este que te fala. Então declarou o homem: Senhor, eu creio. E prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Então revelou Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos, eu e você, vejam. E os que vêm, os que se acham, não, eu conheço, eu faço, se tornem cegos, porque são religiosos, confiam em si próprio, confiam nas suas capacidades. E não tem a capacidade de exercitar o amor para o próximo. Olha que interessante. Aqui, meus queridos, no versículo 37, grave, e Jesus lhe assegurou: tu o estás vendo, é este que te fala. Pronto. Aqui houve libertação. Aqui houve. Ele conheceu o Filho do Altíssimo. Aleluia. Ele simplesmente tinha sido curado, só isso, mas não conhecia. Quem é ele, Senhor? Quem é o Filho de Deus para que eu o adore, para que eu creia nele? É esse que fala contigo. Aleluia. Mas, a partir daquele momento, gente, liberta. 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 Liberta da mentira. Ele não dependia mais de religião. Ele não precisava mais estar lá todo dia mendigando na frente da sinagoga do templo, mendigando, não precisava mais. Agora, além de poder ver e poder trabalhar, ele pode adorar a Deus novamente. Porque eu conheci o Filho do Altíssimo, e o Filho do Altíssimo me libertou da religiosidade, das práticas que não levam a lugar nenhum. Essa é a verdadeira libertação. Essa. Se eu e você ainda não estamos libertos, ou não fomos libertos, vamos buscar a humildade, uns junto com os outros, um reconhecendo junto com o outro. Amado, me dá a mão aqui. Eu queria confessar, amado, que eu não estou liberto. Irmão, pode me ajudar? Irmão, pode orar comigo, ou orar por mim, para que Jesus me liberte. E juntos vamos ser libertos. Caminhar como igreja livre. Igreja livre, não é igreja engessada em costumes e dogmas. É igreja livre para amar com responsabilidade. Obrigado. Cuide uns dos outros. Finalizando: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse é o novo e único e perpétuo mandamento. Esse não acaba. As profecias vão acabar um dia. As línguas vão acabar um dia.
O reteté vai acabar um dia. Aleluia. Mas o amor, a justiça, procure isso. Busque isso e viva isso. Amém, irmãos? Que o Pai vos abençoe.